Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pauluscast. Eu sou Jennifer Silva e faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. E no episódio de hoje nós falaremos de um tema muito pertinente, o Tríduo Pascal. Esse momento que nos ajuda a viver o mistério da nossa salvação, e é pensando nisso que a gente começa com uma mensagem do Papa Francisco, manifestada durante a sua catequese em março de 2021. Já imersos na atmosfera espiritual da Semana Santa, estamos na vigília do Tríduo Pascal. De manhã até domingo, viveremos os dias centrais do ano litúrgico, celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Vivemos este mistério todas as vezes que celebramos a Eucaristia. Quando vamos à missa, vamos não apenas para rezar, mas para renovar este mistério. É como se fôssemos ao Calvário, para renovar o mistério pascal. E para a gente aprender e compreender melhor esse momento, nós recebemos aqui em nosso estúdio o Padre José Carlos Pereira, ele que é padre passionista, professor, tradutor, tem pós-doutorado em Antropologia Social, doutorado em Sociologia, mestrado em Ciência da Religião, bacharelado em Teologia e licenciatura plena em Filosofia. É autor de mais de 90 livros em diversas áreas, publicados no Brasil e no exterior, além de algumas traduções. Pela Paulus, ele tem mais de 20 títulos publicados e também faz parte do Núcleo de Estudos Religião e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Ciências da PUC São Paulo. Padre José, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço e uma alegria muito grande poder estar aqui hoje para falar desse tema tão relevante da nossa liturgia, que é o Tríduo Pascal. Perfeito. E padre, eu já começo com a nossa primeira pergunta. O Tríduo Pascal está no centro da nossa liturgia, da liturgia da Igreja Católica e da nossa vida cristã como um todo. Nela a gente faz a memória da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Padre, quais são as celebrações que compõem o Tríduo Pascal e como que elas se interligam? O Tríduo Pascal, ele é, como você mesmo disse, o ápice da nossa liturgia, do nosso calendário litúrgico. Tudo parte dele e tudo para ele se converge. E ele está estruturado em 3 grandes celebrações, que é a celebração da ceia do Senhor, a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a solene vigília pascal. E eles estão interligados pelo mistério pascal. Ali está condensado todo o mistério pascal que nós celebramos com essas 3 celebrações, que podemos dizer é uma espécie de síntese de todo o calendário litúrgico. Perfeito. E a gente começa esse caminho ainda na Quinta-feira Santa. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que se dá, como que está estruturada essa celebração especificamente. A celebração da Quinta-feira Santa, ela também tem as suas partes, divisões, podemos dizer. É o primeiro dia do Tríduo. Ela começa com a cerimônia da instituição da Eucaristia. Lembrando que na Quinta-feira Santa nós temos na parte da manhã uma celebração, que é a celebração do Crisma, a celebração da bênção dos Santos Óleos, mas que essa celebração, que acontece geralmente na catedral, onde os padres renovam seus compromissos sacerdotais, ela não faz parte do Tríduo. O que faz parte do Tríduo, que é considerada a primeira celebração que abre o Tríduo Pascal, é a celebração da ceia do Senhor. Então, nessa celebração, que é a instituição da Eucaristia, ali também se renovam os compromissos sacerdotais. Então, é uma cerimônia que nós, padres, também ali reforçamos, renovamos nosso compromisso, e é também uma cerimônia catequética, de serviço, porque com o ritual do lava-pés, que muita gente confunde às vezes com uma encenação, um teatro, e não é encenação, não é teatro, é memória, é memorial de algo muito importante, que é
o legado que Jesus deixa para os seus apóstolos, o legado que ele deixa para os seus discípulos missionários, que é cada um de nós. Então, essa celebração, ela tem essa estrutura, né? Que é a celebração da última ceia, mas que é também a celebração do memorial da ceia do Senhor, que nós repetimos, né, fazemos memória em cada Eucaristia. Então ela tem esse significado também. E um dado muito importante dessa celebração, do conjunto todo dela, e eu costumo sempre enfatizar isso nas minhas reflexões e homilias na Quinta-feira Santa, que é a do serviço, né? Ali nós aprendemos o serviço na igreja, o serviço na humildade, né? Então, o Evangelho que narra a última ceia, que narra Jesus que se levanta da mesa, que tira o manto, que cinge os rins, que a gente atribui a colocar um avental e lava os pés dos discípulos. Ali nós temos um dos mais profundos ensinamentos pastorais da nossa igreja. E tem um significado muito importante, porque nesse dia nós aprendemos que servir na igreja é um serviço de humildade. Eu costumo sempre dizer que essa celebração é uma celebração muito propícia para a renovação dos compromissos dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, que serve a Eucaristia, seja na missa, seja para os doentes. É uma celebração muito oportuna para renovar ali esses compromissos, né? De servir na humildade. Então ali nós aprendemos, quando Jesus ele levanta da mesa e tira o manto, naquele dia nós aprendemos que nós temos muitos mantos que nós precisamos tirar no dia a dia da nossa vida para nós servirmos com qualidade. Nós temos manto de orgulho, nós temos manto de status, de classe social, de grau de escolaridade, enfim, uma série de mantos que, se nós não o tirarmos, nós vamos confundir o nosso serviço, achando que nós vamos ser melhor que outros. Então, quando Jesus tira o seu manto, ele não diminui na sua dignidade. Ele continua sendo o Filho de Deus, mas ele está dando ali uma catequese. Em seguida, ele tem aquele gesto que é um gesto de extrema humildade, né? Que é de cingir os rins, que a gente lembra, colocar um avental. Ninguém coloca um avental, por exemplo, para ir passear no shopping. Se coloca um avental é porque você vai para o trabalho. Ou você vai para o tanque, ou você vai para a pia, ou você vai fazer um churrasco, enfim, você vai servir alguém, né? Então é o gesto do serviço. E depois, ao ajoelhar para lavar os pés, é um outro significado assim, teológico muito importante, que não pode passar despercebido na Quinta-feira Santa, que é o gesto de você servir o seu irmão na humildade. Quem fazia isso eram os servos, os escravos, né, que lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus, como Senhor, inverte essa ordem. Agora é ele que está ali ajoelhado diante dos seus discípulos, lavando os seus pés. Algo que era difícil de entender na época e que ainda hoje não tem uma compreensão. O gesto de Pedro é um gesto que revela muito essa incompreensão, né? Porque Pedro queria manter aquele status, né? O mestre tem que ser servido e os servos estão para servir. E Jesus vem inverter essa ordem. Ele diz que quem quiser ser o maior, que seja o menor e aquele que serve a todos. Então o que ele faz? Ele dá o exemplo primeiro. Ele se ajoelha, lava os pés. Aí tem aquela resistência de Pedro, que Pedro não quer que ele lave os pés. Aí então ele vai dizer, se você não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Isso é muito bonito. Ou seja, para ter parte com ele, nós precisamos permitir, assimilar toda essa situação teológica que ele nos apresenta, que é catequética. E aí então, Pedro, que queria muito fazer parte, vai dizer, então, não lava só os meus pés, me lava por completo, né? E ele vai dizer, você ainda não entendeu. Quem já tomou banho já está purificado. Isso não é um rito de purificação. Isso é um ensinamento profundo de você servir os seus irmãos na humildade. Era o legado
a herança que ele estava deixando ali para os seus discípulos. Então, na cerimônia da instituição da Eucaristia e do lava-pés, nós aprendemos isso e muito mais. E é tão importante que quem vai à missa nesse dia, e é bom que todos os católicos fossem, aprendessem essa lição, que na hora do lava-pés não é uma encenação, não é um teatrinho, é uma memória de algo muito importante que Jesus deixou para nós continuarmos a sua missão. E aí vem depois a ceia, a Eucaristia, que nós fazemos memória em toda celebração eucarística. Então, com essa belíssima celebração, nós abrimos o tríduo pascal. E a gente fala, né, que justamente a Quinta-feira Santa, ela é o início desse percurso e com ela a gente chega, né, já em clima de oração, em clima de reflexão mesmo sobre esse Cristo que vai se entregar por nós até a Sexta-feira Santa, que é, né, o único dia no ano que em todo mundo a gente não celebra missa, mas a gente celebra um momento extremamente profundo para a nossa fé. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que está também estruturada essa celebração, quais ritos compõem essa profunda celebração. Antes de falar da estruturação da Sexta-feira Santa, eu lembro que nós vivemos num país que é ainda majoritariamente católico, mas de um catolicismo, às vezes, devocional, e que tem muitos católicos de Sexta-feira Santa, né? Que é aquele católico que só vai à igreja na Sexta-feira Santa. Um dia, conversando com uma senhora, ela disse que ela não perdia a missa de Sexta-feira Santa. Eu falei, então a senhora perde, porque Sexta-feira Santa é o único dia que não tem missa no mundo todo, né? O único dia que nós não celebramos a Eucaristia. Mas muita gente confunde ainda a cerimônia da paixão com uma celebração eucarística, com uma missa, né? Então, depois dessa primeira celebração que abre o tríduo pascal, nós temos ali a cerimônia da paixão, que geralmente ela é feita às 15 horas, ela está estruturada em 3 partes, né? A liturgia da palavra, a adoração da cruz e a liturgia, a parte da comunhão, né? O momento da comunhão. E essa celebração, ela não teve muitas mudanças assim no decorrer da história da igreja, mas algumas mudanças ocorreram, como por exemplo a comunhão. Até um passado não muito distante, não era distribuída a comunhão na cerimônia da paixão. Aí depois ela, com a reforma de 1955, foi colocada ali comunhão na cerimônia da paixão, mas antes ela não tinha comunhão. Quem ia a essa cerimônia não recebia comunhão, porque não tinha, né? E também as leituras, né? Houve mudanças da leitura e foram colocadas leituras mais voltadas para a dor, o sofrimento, a leitura do servo sofredor. Então essas mudanças que ocorreram, que são pequenas, mas claro que hoje a maioria das pessoas que está viva não viu o anterior disso, porque é uma mudança que teve aí lá meados do século passado, mas ela teve essas mudanças. Então essa celebração, nós ali fazemos memória da paixão de Cristo, de um Cristo que deu a vida por nós, né? Eu sou passionista e o nosso fundador, São Paulo da Cruz, ele tem uma frase que é muito bonita, importante. Ele diz: a paixão de Cristo é a mais estupenda obra do amor de Deus. Então, quando nós celebramos a paixão de Cristo, nós celebramos um Deus que nos ama de uma forma indescritível, que nos ama escandalosamente, podemos dizer, porque oferecer o seu filho em sacrifício por amor à humanidade é um gesto muito grandioso. Então a maior prova de amor de Deus por nós é o Cristo crucificado. Então na Sexta-feira Santa, em vez de nós focarmos só na dor, no dolorismo, né, focar mais no amor de Deus. Isso seria muito importante, que a maioria das pessoas que vão à celebração, à cerimônia da Sexta-feira Santa, elas enxergassem isso, enxergassem esse amor grandioso de Deus, não só o sofrimento, né?
Porque às vezes a pessoa fica só no sofrimento e não leva a nenhum crescimento na sua fé. O importante é saber, esse gesto é um gesto grandioso do amor de Deus por nós. É o maior gesto que nós podemos imaginar de amor. Então, celebrar a paixão de Cristo é celebrar esse amor estupendo de Deus por nós. Perfeito, padre. E a gente, chega à terceira etapa desse percurso, que é a Vigília Pascal. E Santo Agostinho, definiu a Vigília Pascal como a mãe de todas as vigílias. E a gente sabe, que de fato essa missa está no centro do nosso ano litúrgico, ele é formada por 4 grandes e importantes momentos. O senhor consegue explicar para a gente, por favor, quais são esses momentos, e o porquê que de fato essa é a vigília mãe de todas as vigílias? Isso, é uma celebração grandiosa. Eu costumo dizer, assim, numa linguagem que não é muito adequada, mas eu falo, é a missa mais importante que nós temos, não que as outras não sejam, mas essa é a missa das missas, a vigília das vigílias, onde tudo se converge para esse momento, que é a Páscoa do Senhor. Então, é a maior celebração do calendário litúrgico, é a maior celebração da nossa fé. Então, é uma celebração imperdível, mas há muitas pessoas que perdem essa celebração. Vão à Sexta-feira Santa, à igreja, mas quando chega na ressurreição, não vai. Qual é o argumento? Porque é muito longa. Antigamente, nos primórdios, essa celebração ela se começava depois que o sol se punha e terminava antes do sol nascer. Por isso que ela chama vigília. É uma noite de vigília. Agora se resumiu a 2, 3, o máximo 4 horas de celebração, quando se faz todas as leituras, Mas é uma celebração longa de propósito, porque ela abriga 4 liturgias dentro de uma única celebração. Nós podemos dizer, é como se fosse 4 missas numa. Então, no mínimo, ela teria que durar 4 horas, Então, essa celebração, ela está estruturada. A primeira, com a celebração da luz, onde se começa na parte de fora da igreja, ali acende-se o fogo, esse fogo é abençoado, a igreja está toda com as luzes apagadas, até se recomenda que fique fechada, porque sempre tem aqueles que querem ficar sentados lá dentro e perdem a primeira parte tão importante lá fora, que é a celebração da luz, o Cristo como luz. Ali se abençoa o fogo novo, acende-se o círio pascal, que vai acompanhar durante todo o tempo da Páscoa, que vai nos acompanhar durante celebrações importantes como batismo, crismas, solenidades, sacramentos de um modo geral, que é a presença do Cristo ressuscitado. Então, ao acender ali o círio, naquela cerimônia externa da igreja, que é a primeira parte, ali se está celebrando a luz, que é Cristo, Então, essa celebração, essa parte, ela é muito importante. E, infelizmente, tem pessoas que acabam, vou perder o lugar na igreja se eu não ficar sentadinho. Então, tem isso também, Mas é uma parte muito importante. E depois que adentra a igreja com as velas acesas, já o círio pascal aceso, que vai se proclamar a Páscoa, aí logo em seguida começa aquela segunda parte, que é a liturgia da palavra, que é uma parte riquíssima da celebração, porque com todas aquelas leituras, com todos aqueles salmos que tem, ali nós temos uma síntese da história da salvação. Poucas pessoas percebem isso, que a leitura começando lá do livro do Gênesis, terminando lá no Novo Testamento, ela abarca todas as passagens mais importantes da história da salvação. Quem vai a essa missa e presta atenção em cada momento da liturgia da palavra, ela tem um resumo da história da salvação. Ela captou como que foi desde os primórdios até o momento da ressurreição. Então, é um momento muito rico da liturgia, essa segunda parte, que é a liturgia da palavra. E depois da liturgia da palavra, aí nós temos a terceira parte, que é a liturgia batismal, onde pode haver batismo, e se houver batismo, recomenda-se
que seja batismo de adulto, para ter um significado mais acentuado ainda. Pode não ter batismo também, mas mesmo que não tenha batismo, tem a liturgia batismal, tem bênção da água, tem aspersão, para lembrar, para fazer memória do nosso batismo. Ali nós renovamos nossas promessas batismais. Ali nós lembramos que nós renascemos para uma vida nova. Lembrando que é a missa da ressurreição, batismo é o renascimento para uma vida nova. Então, essa liturgia, dentro da liturgia da Vigília Pascal, é uma liturgia muito importante, que ela tem todo esse significado de renovação das promessas batismais, de compromisso que nós assumimos com o batismo, do renascimento para uma vida nova. E depois nós temos a última parte, que é a celebração eucarística, né? Ali depois a missa segue normal, como as outras eucaristias, como as outras celebrações eucarísticas, que é a liturgia eucarística. Mas até lá a missa já foi 2 horas de missa praticamente ou mais, porque ela é bastante extensa de propósito, porque é uma celebração que agrega, que sintetiza todas as celebrações. Por isso ela é longa, por isso ela é importante, por isso não se deve perder. Eu costumo sempre dizer, olha, você só pode perder uma missa como essa se você estiver extremamente doente, não puder ir à igreja, aí sim você perde uma missa dessa. Mas se você é católico, se você professa sua fé, tem noção do que é ser católico, não se perde missa da Vigília Pascal. Isso é importante que fique claro. E de fato é uma das missas, acho que mais bonitas e repleta de significados, né? Realmente uma pena que as pessoas, às vezes, até por preguiça ou por alguma resistência, não participem dela. E, padre, recentemente nós tivemos contato, né? Nós começamos a utilizar o novo missal romano. E aí a gente às vezes fica na dúvida, teve muita mudança, não teve? Como que está estruturada a liturgia desses momentos a partir do novo missal romano? A nova edição do missal romano, ela trouxe diversas mudanças que agora, como nós começamos a usá-lo a partir do primeiro domingo do Advento deste ano, já estamos mais ou menos familiarizados com essas mudanças, mas ainda acabamos, às vezes, tendo algum tropeço, porque foram muitos anos, né, celebrando de uma forma e houve algumas mudanças, né? Mas, de um modo geral, nessas 3 celebrações do Tríduo Pascal, quase não houve mudanças. As mudanças que aconteceram foram mudanças muito pontuais, aquelas mudanças, por exemplo, em oração, na oração da coleta, na oração do dia, pós-comunhão, nas doxologias, pequenas frases ou inversão de algumas palavras, então quase que imperceptível também, né? Como a gente já vem celebrando, aquelas mudanças que a gente já está usando no dia a dia mesmo que vão aparecer. Não tem nada assim de diferente no ritual dessas celebrações com essas mudanças dessa nova edição do Missal Romano. A Semana Santa é uma semana de muita atividade pastoral, intensa de trabalhos e de trabalhos para todos, né? Não só para os padres, mas também para as equipes de celebração, para os mestres, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. E esse livro, Funções e Ministérios na Missa, ele traz uma contribuição muito grande, porque ele ajuda coisas muito práticas ali, né? Inclusive na Semana Santa, ele também traz bastante sugestões ali, como se comportar, como proceder, porque é muito comum as pessoas terem alguma dúvida, né, na hora de atuar. Sobretudo em celebrações mais complexas, como a celebração da Vigília Pascal, que é muito longa, né? E mesmo nas outras duas, da Quinta-feira Santa e da Sexta-feira Santa, como a gente celebra só uma vez no ano, né? Então, mesmo sendo todo ano, sempre chega alguma dúvida, aparece naquela hora, né? Então, esse subsídio, ele ajuda também essas equipes de celebração a poder celebrar melhor, ajudar melhor na sua comunidade, na sua paróquia. Eu recomendo que as pessoas possam ter esse material, que vai, com certeza, trazer uma boa contribuição também. Com certeza, padre. E além desse, né, nós também temos
dois outros títulos que também ajudam bastante nessa formação, que é o Liturgia da Palavra 1 e o Liturgia da Palavra 2. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre essas obras, né, como que as pessoas podem consultar e se preparar para esse momento a partir deles. Isso mesmo, essas duas obras, elas são importantes porque elas trazem reflexão sobre as leituras dessas celebrações, né? Esses dois livros, Liturgia da Palavra 1 e 2, ele foi preparado assim para padres, para leigos, para religiosos, religiosas, né? E porque tem às vezes nós, na hora de você fazer uma homilia, uma reflexão da palavra, tem momentos que nós estamos muito áridos. Mesmo que você leia o texto, você não consegue captar qual é a ideia central. Como é que eu vou desenvolver a minha reflexão a partir dessas leituras que eu estou tendo hoje? Por exemplo, Vigília Pascal, né, que são tantas leituras. Como fazer uma homilia consistente, uma reflexão consistente, com tantas leituras que você se perde no meio de tantos textos, né? Então esse subsídio ajuda muito, porque ali está pontuado as ideias centrais, né? Você pode pegar ali e costurar aquelas ideias a partir da sua preparação e construir a sua reflexão a partir daquelas dicas. Por isso eu recomendo também para as pessoas, esses dois subsídios são fundamentais. Eu costumo dizer, é livro de cabeceira para quem é ministro da palavra, para quem é catequista, para quem faz uma homilia ou uma reflexão da palavra, porque ele oferece muitas ferramentas, ajuda muito na reflexão. E quando chega a Semana Santa, que nós estamos aí com tantas celebrações tão ricas e cheia de simbolismos, é bom que a gente tenha já umas ideias pré-prontas ali para a gente amarrar as nossas e construir uma bela reflexão. E aí esses dois subsídios, Liturgia da Palavra 1 e 2, ajudam muito. A Liturgia da Palavra 1, que é esse livro de capa azul, ele é para as celebrações semanais, né? E as outras, o de capa verde, Liturgia da Palavra 2, é para celebrações dominicais, solenidades, festas. Então está o calendário litúrgico completo ali, inclusive das celebrações da Semana Santa e do Tríduo Pascal. Perfeito. Para agora falando um pouco, né, para o povo, para a Assembleia, como que os cristãos eles podem se preparar para a vivência, né, do Tríduo Pascal, da Semana Santa como um todo? Nós começamos a preparar na quarta-feira de cinzas, né? Que é a quarta-feira de cinzas, que é o portal da quaresma. Ali já tivemos dicas muito importantes para nós nos prepararmos para chegar à Páscoa. É uma sequência, né? A liturgia tem essa beleza, ela tem uma sequência que, se a gente vai acompanhando, nós percebemos que as ideias elas se encaixam muito e vai formando um corpo só, né? Então, na quarta-feira de cinzas, quando nós fomos à missa, e às vezes as pessoas ficam só focadas na cinza que ela vai receber, e ela esquece de prestar atenção na liturgia da palavra, ali já estava o eixo de toda a quaresma e da Semana Santa e de como nós nos prepararmos, né? Que é através do jejum, da esmola e da oração, que são, eu costumo dizer, são os três pilares para o nosso processo de conversão para chegarmos bem à Páscoa. Se nós vivermos isso durante toda a quaresma, né, vivendo a questão da caridade como nos é pedida, né, de ter aquele olhar complacente, de ter uma compaixão, mais que empatia, uma compaixão para os que sofrem, de sermos solidários, nós já vamos exercitando em nós essa conversão para a sensibilidade à vida do outro. Depois, a penitência. A penitência não é só um ato isolado de você se automutilar, sacrificar, sofrer. A penitência é sempre em vista de algo para a nossa conversão, que é o caso do jejum. Jejum é um ato penitencial, mas o jejum só tem sentido se for em vista da nossa conversão. Fazer jejum sem ter a preocupação de mudar algo em si é algo que não tem sentido nenhum. É meramente masoquismo. Então o jejum ele deve ser praticado em vista da conversão. E a mesma coisa com a oração.
A oração é muito importante, mas é uma oração que leve à conversão também. Tanto é que nesse primeiro dia da quaresma, na quarta-feira de cinzas, o texto vai dizer, olha, quando orardes, entre no seu quarto, feche a sua porta, e ali só você e Deus, faça a oração, porque se nós rezamos publicamente, às vezes nós rezamos para os outros verem, né? A pessoa está olhando, será que eu estou rezando ou não? Para que as pessoas vejam? Não, eu tenho que rezar de um modo que Deus veja a minha oração. E a oração silenciosa no quarto é a oração mais eficaz. Queria que o senhor deixasse, né, para a gente uma última mensagem sobre, né, esse momento da Páscoa, para como vivenciarmos, né, essa Páscoa, essa ressurreição. A mensagem que eu deixo para viver bem a Páscoa é nós estarmos com um olhar atento àquilo que o Papa Francisco tem pedido para nós aí constantemente, que às vezes passa tão despercebido para muitas pessoas, né? Na Fratelli Tutti, ele vai falar da amizade social, das relações com as pessoas. A nossa relação com o próximo, ela é o termômetro, podemos dizer, da nossa relação com Deus. Se eu não tenho uma boa relação com o meu próximo, eu não estou tendo uma boa relação com Deus. Isso é fato. E às vezes as pessoas não percebem isso. Focam só para cima, um olhar vertical, esquece de um olhar horizontal, que é olhar também à sua volta, olhar as pessoas, as necessidades, um bom relacionamento. Por isso que na Fratelli Tutti ele vai falar da amizade social, que a campanha da fraternidade retomou isso para dar ênfase, né? E as pessoas acabam não percebendo a grandeza desse pedido do Papa, para nós vivermos como pessoas renascidas para as coisas do alto, renascidas com a Páscoa do Senhor. Nós precisamos também rever muitas posturas nossas com relação ao nosso semelhante. Então, nós demonstramos que celebramos de verdade a Páscoa se eu demonstrar nas minhas ações, na minha postura, que de fato eu me converti para Deus, para as coisas de Deus e para o meu semelhante. Isso é uma prova contundente de que nós vivemos verdadeiramente a Páscoa do Senhor, renascemos para uma vida nova, de amor, de respeito, de solidariedade, de compromisso com a vida. Isso é sinal de pessoas que celebraram a ressurreição de fato. Perfeito, padre. É sempre bom reforçar, né, que a Paulus Editora possui em seu catálogo muitas obras sobre temas quaresmais, sobre assuntos litúrgicos, né, que podem nos ajudar em todo esse caminho, né, entender esse movimento importante da nossa fé. Então, fica aqui o convite para que você acompanhe os nossos conteúdos por meio das nossas livrarias, no site loja.paulus.com.br, no Televendas, né, pelo número 999741840, ou também, né, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, no @Editora Paulus. Padre José, muito obrigada pela presença, pelos ensinamentos, por estar aqui com a gente, esclarecendo, né, tantas dúvidas e nos ajudando a viver melhor esse Tríduo Pascal. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando desse tema tão importante e desejo a todos uma feliz e santa Páscoa. Maravilha, muito obrigada.